Fala rapaziada, beleza? Eu mesmo na voz, Felipe Analisa por aqui pra gente falar um pouquinho desse jogo de ontem, Flamengo e Vasco, pela 24ª rodada do Brasileirão. Fica até o final do vídeo pra gente conversar e debater junto. O Flamengo iniciou com o time mesclado aí, em meio a uma classificação de Libertadores aí no meio de semana. Quarta-feira tem o jogo de volta com o Estudiantes na Argentina, então Felipe Luiz poupou alguns jogadores, outros jogaram. E o Flamengo veio com o time mesclado aí, com o meio-campo montado por Saúl e Alan. Ai, meu Deus do céu. O Alan ontem deu uma furada que eu falei, nossa senhora, tá difícil de defender. Mas o Flamengo veio com o time mesclado e o Vasco veio com o seu time titular. Claro, o Vasco não tem nada a ver com isso, que o Flamengo tá brigando por vaga em Libertadores. E o Flamengo abriu o placar aos 14 minutos, mais ou menos, com o Carrascal, que fez sua primeira partida como titular e marcou também o seu primeiro gol com a camisa do rubro-negro carioca, num lance de oportunismo ali, bola cruzada pelo Emerson Royal, um toque do Bruno Henrique, Léo Jardim fez uma ótima defesa, mas espalmou para o meio da área, e o Carrascal foi mais esperto e mais rápido que os zagueiros, empurrou para o fundo das redes, abriu o placar e após esse lance de gol do Flamengo, o jogo ficou um pouquinho arrastado, né? E até que Felipe Coutinho, com a linda cobrança de escanteio, colocou a bola na cabeça do Ryan, que subiu mais que o CR7. Fez um golaço de cabeça. Esse moleque é bom de bola demais. E eu achei um golaço, viu? O cara subiu demais ali, mais que os zagueiros, colocou a bola no fundo das redes, deixou o Ayrton Lucas caído no chão. E o Coutinho, né, que está se especializando aí, vem fazendo a diferença para o Vasco na bola parada, com mais essa linda cobrança aí. Mas, cara, precisamos falar mais sobre o menino Ryan, canhotinho, né, craque de bola aí, joia do Vasco, um jogador que tem uma impulsão daquela, você já vê que é um cara diferente, um jogador canhoto, com boa habilidade, né, uma condição de bola excelente, arrasta o time para o ataque, prende a bola na frente, tem habilidade, tem força, tem técnica, tem impulsão. Que isso, cara, que jogador que o Vasco conseguiu formar. Se eu não me engano, ele é da base do Vasco e o Vasco deve ter boa parte, né, dos direitos do atleta. Então, assim, é um jogador fora de série aí dos últimos anos que o Vasco formou. Não é um gênio, calma, não é um Estevão, não é um talento geracional, mas é um jogador para você vender ele no mínimo por 30 milhões de euros. Se o Vasco vender naquela mania de vender rápido 10, 15 milhões de euros, vai ser a maior burrice dos últimos anos. Porque esse moleque, ele tem tudo para ser um ótimo jogador, tem tudo para estar na seleção brasileira. Lembra bastante o Adriano no começo da carreira, porque tem força, tem velocidade, tem impulsão, tem finalização. Pô, o cara é completo, mano. Tem certa habilidade. Ele só não é um gênio, mas ele com certeza vai ser um craque de bola se for bem trabalhado, se escolher o clube certo, né? Onde jogar na Europa, se não for para um clube muito pequeno ali, que você às vezes acaba sumindo, se você não for tão bem. Mas creio que a gestão de carreira vai ser bem feita porque é um baita de um jogador e Deus queira, né, que tenha boas pessoas ao redor do seu staff também. Após o gol ali, do Ryan, o jogo se arrastou um pouco, né? Até que terminou o primeiro tempo. E o Flamengo começou o segundo tempo, aos poucos colocando a cavalaria em campo, né? Entrou Arrascaeta, entrou Samuel Lino, entrou Pedro. E foi empilhando chances. Mas é aquilo, né, cara? É muito triste como torcedor você ver um time qualificado como esse perder tantas chances de gol assim. Já tem mais de 2 anos aí que isso acontece. E esse ano é mais triste ainda porque pelo elenco estrelado que montou, né? Por estar na liderança, por ver que era um jogo que não se podia empatar. E aí o time cria e não converte as chances. Aí você pensa, pô, cara, fica um gostinho de decepção mesmo, sabe? Você sabe que o time poderia ter feito 1, 2, 3 gols facilmente ali, se caprichasse mais um pouco, mas infelizmente
perdeu 2 pontos importantíssimos que vão fazer muita falta. Inclusive, se o Palmeiras ganhar o jogo a menos, já passa o Flamengo. O Palmeiras que teve uma recuperação incrível aí. Não começou tão bem o campeonato, mas já está no topo aí. Porque em pontos corridos o Abel é brabo. Mata-mata nem tanto, né? Toda hora vai eliminado na sua própria casa, mas não tem o que falar. Nos pontos corridos ele tira a onda. Todo ano ele briga pelo título e ele consegue pegar um time que não está muito inspirado, ele vai dar um jeito, arruma um jeito de jogar novo. Essa é uma das valências do Abel. Conseguir dar uma nova cara para o seu time. Quando o time perde a inspiração, ele consegue dar uma nova cara para o time, né? Arrumar outra forma de jogar. Nunca muito ofensiva, mas sempre dando resultado. Porque, como ele mesmo fala, o que importa é vencer, né? Se para o torcedor do Palmeiras isso é bom ou não, é outra coisa. No Flamengo já tem outra cultura, né? A cultura de jogar para frente, de pressionar isso, o Felipe Luiz não abre mão. Mas é aquilo, o Flamengo tem uma baixíssima taxa de conversão, de chances criadas e gols feitos. O Vasco ainda teve umas chances ali no final com a entrada do David e do Matheus França. Conseguiu ter umas 2, 3 chances ali na parte final da partida. Quase conseguiu fazer o gol da vitória. Nos contra-ataques, né? Porque o Flamengo estava muito ofensivo. Mas ficou nisso, 1-1 no Clássico dos Milhões aí. Um baita tropeço do até então líder do campeonato, que pode perder a liderança para o Palmeiras. O Cruzeiro venceu, o Red Bull Bragantino também se aproximou. E é isso. Um tropeço gigantesco do Flamengo aí, que a gente vai ter que esperar para ver como vai ser a reação, se o Palmeiras ultrapassar o Flamengo no campeonato, se isso vai afetar o elenco, se vai continuar na mesma pegada, se vai melhorar, né, esses erros de perder tantos gols assim, se vai continuar. E quarta-feira tem jogo aí pela Libertadores, está dando uma polêmica danada, né, porque o cartão do Plata foi revisto, ele vai poder jogar, mas o estrago também já está feito. Já o Flamengo, que era para ter ganhado de 3-4, ganhou só de 2-1, e jogar lá na Argentina, na casa dos caras, você sabe como que é, né? Catimba e pressão o tempo todo. Mas vamos esperar para a gente poder estar analisando no vídeo da Libertadores. O vídeo do Brasileirão é isso. Se inscreve no canal, dá uma força aí, estamos buscando 500 inscritos. Alcançamos 100, graças a vocês aí, ajudando bastante. Vamos buscar os 500. Deixa um like, deixa um comentário, se inscreve no canal. Recomenda o vídeo para um amigo seu. E é isso, rapaziada. Até o próximo. Toda honra e toda a glória de Jesus.